Após a deputada Joyce Hasselmann apresentar na CPMI das fake news um perfil robô, o robô se rebelou e mostrou seu documento de identidade nas redes. Essa pessoa foi exposta aqui como se fosse um perfil robô e logo na sequência, essa pessoa que inclusive eu não conheço, mas que ele foi lá no Twitter dele, ele veio e publicou a própria identidade dele, Murilo Defante Gomes Silva. E na oitiva, com a participação do empresário Paulo Roberto Marinho, revelou-se que a oposição é manca e age como um papagaio penso. Parece que a coisa é altamente direcionada só para um lado. É como diz no meu estado, é um papagaio penso. Né? Que no Rio chamam de pipa. Parece que colocaram uma porra de um pano que só vai para um lado essas perguntas de vocês, rapaz. A CPMI das fake news ouviu o empresário Paulo Roberto Franco Marinho, primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro. Como outros desafetos do presidente Bolsonaro, Marinho também foi convocado pela esquerda na esperança de descobrir algum podre na campanha, mas foram frustrados novamente. A convocação do empresário foi feita pela deputada Natália Bonavides, que esperava uma resposta comprometedora sobre disparos de mensagens de WhatsApp, que teriam sido disparadas na casa de Marinho, onde funcionava um setor publicitário do PSL. Entretanto, o suplente de Flávio Bolsonaro, e que, assim como outros desafetos, deixou o PSL para filiar-se ao PSDB, negou todas as perguntas infundadas da esquerda. Apenas lembrando que Marinho participou da campanha de Jair Bolsonaro a convite do ex-ministro Gustavo Bibiano, de quem é amigo há mais de 40 anos. E claro, esta CPMI paga com dinheiro público foi para um lado obscuro, o da caça aos memes, que incluiu até o filho de Marinho, o imitador André Marinho. O senador Rui Falcão tentou empurrar o filho de Marinho na fogueira, insistindo em rotular as imitações de André como fake news. Em seu depoimento, o empresário teve que frisar muitas vezes que o compartilhamento possui o foco descontraído dos memes, e que o que ele compartilhava com amigos não possuía nada a ver com a campanha em sua casa. O que eu quis dizer é que, quando eu recebia coisas que tinham graça, memes, repassava para a minha rede de WhatsApp, que contém 15 pessoas da minha intimidade. Não tem nenhuma consequência. Veículos repetiram a exaustão me atribuindo coisas que jamais aconteceram na minha residência. Marinho cedeu 2 cômodos de um anexo de sua casa, que foram utilizados pela base de comunicação da campanha para gravações e edições dos programas de TV, rádio e das redes sociais do PSL. Ao longo da oitiva, as perguntas feitas pela oposição foram tão sem nexo que obrigou o deputado delegado Éder Mauro a usar a ironia. Eu fico assim, estarrecido, tirando as exceções, com as perguntas que são feitas por uma grande maioria de parlamentares aqui que tinham que ter o mínimo, pelo menos de conhecimento, ou se preparar pelo menos para vir aqui e fazer perguntas que tivesse alguma coisa a ver com o que está sendo tratado aqui. E para ironizar, de certa forma, não vá se espantar com as minhas perguntas. Já que a sua casa foi tão bem tratada aqui nessa CPI, eu lhe pergunto, o Haddad teve acesso na sua casa? O candidato? Sim. Não, senhor. Isso, só diga assim não. O Haddad montou um núcleo duro na sua casa, ou o PT, para disparar fake news? Não, deputado. O senhor alugou a sua casa para o PT, ou para o Haddad, ou para alguém da esquerda para fazer campanha e disparar fake news? Não, deputado. Frequentou a sua casa, por um acaso, o senhor Sérgio Sombra, que foi acusado de encomendar a morte do prefeito Celso Daniel de Santo André? Não, senhor deputado. Não foi, o senhor tem certeza? Absoluta. Muito bem. O senhor Ronan Maria Pinto, que foi preso recentemente, envolvido na Lava Jato, inclusive também empresário ligado àquele esquema de ônibus, e que certamente levaria um ex-presidente a ser levado como um dos principais envolvidos na morte de Celso Daniel? Ele frequentou a sua casa? Não, senhor deputado. O senhor está sentindo assim que as perguntas têm alguma coisa a ver com fake news? Eu acho que não tem nada a ver com Não tem, mas é o que eu estou perguntando direto aqui para o senhor. Nesse total rebuliço, a deputada Carolina de Toni aproveitou sua fala para rebater o ataque da deputada Joyce Hasselmann, que na última oitiva pincelou uma teoria conspiratória que incluía robôs,
Porém, um desses robôs possuía RG. Infelizmente, a deputada Joyce acabou entrando nessa narrativa e taxou eu e, dentre outros deputados, inclusive os que fazem parte dessa comissão, como milicianos. Como falamos aqui, todas as provas que foram trazidas são prints públicos que nada evidenciam. Inclusive, eu queria aqui desagravar a pessoa que foi acusada de ser um perfil robô, e aqui eu queria demonstrar isso, que é o Twitter do tal de Murilo Defante. Essa pessoa foi exposta aqui como se fosse um perfil robô. Vamos lá. Murilo Defante. Esse é um tipo de perfil que claramente é usado por robô. E logo na sequência, essa pessoa que inclusive eu não conheço, mas que ele foi lá no Twitter dele, ele veio e publicou a própria identidade dele, Murilo Defante Gomes Silva. Ou seja, a própria pessoa que em tese seria um robô veio e demonstrou ser uma pessoa. A deputada também fez questão de lembrar que programas MITRES, que avaliam o fluxo nas redes e que também são capazes de aprender, geram probabilidades de possíveis robôs, mas isso não se confirma, a não ser que a conta seja devidamente monitorada. Inclusive, uma das métricas desses programas é analisar o fluxo. Se a pessoa postar com muita frequência acima do que os algoritmos mapeiam da curva, ele automaticamente considera a possibilidade daquele usuário ser um robô. E claro, diante essa mudança no comportamento do brasileiro, que a cada dia está aderindo à luta política, muitos perfis poderão ser equivocadamente rotulados como robôs. Afinal, quem define se o perfil é um robô ou não é outro robô. Bom, eu considero esse debate completamente nulo. Afinal, mentiras sempre existiram. Quem não se lembra aí das propagandas políticas entre Collor e Lula? Era uma arena de quem mentia melhor. E lembrando que essas mentiras eram divulgadas em rede nacional. E falando em Collor, o movimento Cara Pintada criada para promover o impeachment de Collor, com interesses puramente políticos, é outro exemplo de mentira. E sem falar na militância digital petista e dos milhões gastos em propagandas de campanha via propina. E até segundo delações, pagas com pomposos financiamentos de ditaduras. E claro, com isso a campanha mais mentirosa de todos os tempos. Portanto, a mentira sempre irá existir e não há forma de combatê-la através de lei, sem que essa lei não fira a liberdade. Apenas a educação com informação promove a real mudança. E tenho que frisar que, independente dos robôs, a responsabilidade sempre será do povo. É o povo que decide o que ele deve ou não consumir de informação nas redes sociais. Pois no momento que o Estado afirmar que o povo não possui discernimento para compartilhar as informações que ele considere certa, então a democracia deixará de existir, já que o discernimento é a principal ferramenta na hora do voto, mesmo diante a tantos políticos mentirosos. E se algum dia o Estado tiver a ousadia de criminalizar a mentira, então teremos que transformar Brasília em um grande presídio.